que a gente possa começar o culto desta noite, desta maneira, orando e agradecendo a Deus pelo que Ele tem sido, pelo que Ele tem feito, e pedindo a Ele que esteja cuidando de cada um de nós, nos dando entendimento para este momento, e nos dando aquela calma que só Ele pode nos dar. Convido você a estar orando conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Cristo, porque sabemos que mesmo em meio a dificuldades, o Senhor está ali conosco, Deus amado. Pai querido, nós te rogamos esta noite, Deus, por esta epidemia que está espalhada pelo país. Meu Pai, meu Deus, esteja nos dando a tranquilidade, Deus, que só vem de Ti, ó Pai querido. Pai eterno, que nós possamos Te buscar, Deus, realmente, Deus, com todo o nosso amor, com o nosso anseio, Deus, de estar próximo a Ti. Pai eterno, Te pedimos, Deus, visita cada pessoa, Deus, que ou está já com este vírus instalado no seu corpo, ou está com suspeita. Deus amado, coloca a sua mão de cura e poder sobre a vida dessas pessoas, Deus amado. Da mesma forma, também te pedimos, Deus amado, esteja cuidando e abençoando a vida dos familiares, Deus, que estão passando por momentos como esse, Deus amado. Pai querido, o quão difícil deve ser um momento como esse, Deus, onde estamos perdendo pessoas próximas e não podemos estar do lado de ninguém para abraçar. Pai eterno, eu te rogo, Deus, mais uma vez, Deus, seja feita a sua vontade, sim, Deus, mas que nós possamos fazer a nossa parte, Deus, que é te pedir, que é te clamar e orar a Ti, ó Pai eterno. Deus amado, da mesma maneira, Deus, quero te pedir para que o Senhor abençoe este culto que faremos, Deus, onde nós celebraremos, Deus, aqui a ceia do Senhor, Deus, que foi instituída por Ti, ó Pai eterno. Esteja nos abençoando e cuida de cada um, Deus, aí dentro da sua casa, com a sua família, para que neste momento junto, Deus, nós possamos olhar e perceber o quão importante e o quão maravilhoso é estar em família. Pai eterno, esteja nos abençoando. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Saúdo os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos a cantar, você que está aí na sua conectado em algum lugar, pode estar na sua casa, mas está assistindo esse culto, é muito, como Paulo falou, é diferente, você fazer um culto como esse. E são coisas simples que fazem a diferença, quando eu cheguei aqui, eu falo que umas coisas que eu mais senti falta foi do boa noite da nossa irmã Olga, da nossa irmã Terezinha, que dá aquele abraço, seja bem-vindo, aquele beijo na gente, e a gente sentiu falta disso. Mas esse é o momento que a gente tem que viver, A gente está passando por essa fase, e é um momento que Deus colocou para que vivamos, e ao vivermos esse momento, a gente deve aproveitar também que a gente está podendo ter um pouco mais de tempo, as pessoas que não estão saindo para trabalhar, para poder ter um momento de qualidade com Deus, através da leitura da Bíblia, através de uma devocional com mais qualidade, coisas que às vezes com a correria do dia a dia nós não podemos fazer, e Deus está nos dando essa oportunidade, para que nós nos aproximemos dele, para que nós aproveitamos esse tempo aí dessa quarentena para nos fortalecer, porque muitos irmãos nossos aí podem se dispersar com essa questão de culto pela internet, alguns que não estão firmes na fé aí podem deixar de dar importância a essas coisas, como a leitura da Bíblia, como uma oração, que nós podemos encarar com uma simplicidade, deixar toda essa simplicidade de lado e enfraquecer. E isso não é o ideal, Então, vamos aproveitar esse tempo. Eu sei que são tempos dolorosos. A gente
quem tem oportunidade de sair na rua, a gente vê o pavor, a gente vê que as pessoas estão assustadas com tudo isso que tem acontecido. Mas, né, nós temos um Deus que nos conforta, um Deus que é o nosso castelo forte. E pensando nisso, na simplicidade, pensando em tudo isso que nós como igreja temos vivido e temos assistido, eu pensei em algumas músicas do cantor cristão. Então hoje essa transmissão é pelo YouTube, você vai ter a oportunidade de ter a letra aí no YouTube, e você vai poder cantar junto com a gente, os mais velhos vão poder relembrar, e nós vamos começar com o hino Castelo Forte, né? E esse hino marcou muito a vida das nossas igrejas. É um hino que era bastante cantado em momentos de tribulação. Para quem nasceu no Evangelho, para quem é antigo, vai se lembrar disso aí. Então, toda vez que falava que estava passando uma dificuldade, um hino que vinha à nossa boca era Castelo Forte. Então, voltar a essa simplicidade, relembrar essas coisas são importantes. E vamos cantar. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Grande acusador dos servos do Senhor, vencido cairá. Por uma só palavra, sim que a palavra ficará, sabemos com certeza,
assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bem mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus. Amém? O próximo hino que também nós vamos cantar chama-se Firmeza, tá? E ele também vai ter a letra transmitida aí para você. Também é um clássico nas igrejas batistas aí esse hino. E é um hino que fala de fé. E nesses momentos, nesses dias onde todos nós, né, estamos sendo atingidos de alguma forma por esses acontecimentos, o importante é mantermos a nossa fé, mantermos firmes, saber que nós temos um Deus que é o nosso castelo, mas que a nossa fé precisa ser firmada e fortificada nele. Amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor,
estão firmados no Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É mais uma vez um privilégio poder estar aqui falando para você que está aí no seu lar, na sua casa, junto com a sua família, podendo aqui compartilhar um pouquinho mais daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eu tenho certeza que mesmo nesse novo formato, mesmo nesse novo jeito de prestar culto a Deus, o meu coração e o teu coração estão firmados no Senhor. E nós estamos aqui, conforme cantamos a música, esse louvor que cantamos, estamos aqui firmados porque sabemos que o Senhor, Ele ultrapassa qualquer tipo de limite físico. Eu não preciso estar aqui reunido para dizer que a igreja do Senhor está reunida. Aí na tua casa, junto com a sua família, junto com os irmãos, cada um nos seus lares, nós estamos aqui representando a igreja do Senhor num tempo de dificuldade, um tempo novo, é lógico, um tempo diferente, um tempo onde eu e você estamos aprendendo a ser igreja de uma maneira diferente, mas de uma maneira sem perder a essência, de uma maneira fiel ao Senhor, estando perto do Senhor e usando aí os recursos para também poder estar perto dos irmãos. Mas aqui eu quero começar com uma pergunta. Como você está passando por esse tempo de isolamento, esse tempo de quarentena? Como você está passando por ele? Se sentindo sozinho, cansado, enjoado de ficar em casa, com saudade de fazer visitas e também de receber visitas? Como você está se sentindo? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos e eu percebo que nós, como crentes, nós temos sido bastante criativos. Nós temos sido criativos, nós temos usado as tecnologias que estão disponíveis aí para nosso uso e temos usado, por exemplo, ferramentas, aplicativos para nos reunir, mesmo que de forma virtual, nos reunir com as pessoas que nós amamos, com aquelas pessoas que nós normalmente estaríamos perto. Aplicativos como, por exemplo, House Party, que é um aplicativo que faz reuniões de grupos pelo vídeo. Nós fazemos uma espécie de conferência com esse tipo de aplicativo e irmãos e amigos estão usando esse tipo de aplicativo como uma espécie de alternativa para poder conversar, para poder olhar para os nossos rostos e para não ficar assim tão distante. Temos outros recursos, como por exemplo o Zoom, nós temos também Google Meet, e ali, se você depois quiser que a gente publique esse tipo de recurso, para que nós possamos nos encontrar, mesmo que seja de forma virtual, nós vamos postar depois, seja no grupo lá da igreja, seja pessoalmente com os irmãos daqui, depois eu passo o nome desses aplicativos, você vai ver que vai ser bastante bacana, vai ser bastante legal a gente poder ver novamente aquelas pessoas que faz tempo que a gente não vê, mas fazia parte, e faz parte, na verdade, do corpo de Cristo, da reunião da igreja, quando tudo voltar ao normal. Isso vai passar, e quando passar, não esqueça, nós temos ali um caderninho anotado daqueles que nós queremos abraçar bem forte e expressar toda a nossa saudade e o nosso desejo de viver e conviver juntos. Irmãos, eu espero que nesse tempo que nós estamos convivendo mais dentro das nossas casas, respeitando ali aquela notícia, aquela nota da Secretaria de Saúde, do nosso governo, pedindo para que eu e você possamos ficar em casa para poder abaixar essa curva de contaminação.
Eu espero que nesse tempo que nós estamos em casa, em família, nós estejamos sendo criativos. E isso é muito importante. Irmãos, eu tenho certeza que durante a nossa dinâmica de vida, nós nunca estivemos tão junto com a nossa família como estamos passando agora. Esse tempo nos aproxima e às vezes faz com que nós possamos perceber que não é tão fácil assim ficar tanto tempo junto. Mas, irmãos, é uma bênção, é uma bênção. Tenho certeza de que você vai passar por esse tempo e vai perceber a mão de Deus cuidando e guardando a tua vida e a vida da tua família. Nesse tempo onde nós passamos mais com a família, onde nós estamos tentando criar dinâmicas de comunhão, eu espero que você tenha criado dentro dessas dinâmicas algumas brincadeiras com os teus filhos, com o teu cônjuge, com o teu pai, com a tua mãe. Momentos onde nós possamos ter descontração, porque afinal nós temos que ser criativos, nós estamos dentro de casa. E esse é um tempo gostoso, perceba, esse momento é um tempo reservado por Deus para você. Eu tenho certeza que na dinâmica normal da tua vida, talvez esse tempo jamais existiria. Mas Deus deu um jeito de colocar você juntinho com aquela pessoa que te ama, aquela pessoa com quem você ama, para que a gente possa criar então dinâmicas de convívio e dinâmicas de troca de amor. Irmãos, nesse tempo, eu espero também que, além de brincadeiras, dinâmicas de convívio, você também esteja lendo mais a palavra de Deus. Eu espero que isso esteja acontecendo com você aí na tua casa. Eu espero que a prática de cultos domésticos, por exemplo, esteja sendo resgatada por muitas famílias, porque, afinal, nós estamos tendo tempo para isso. Aquela loucura do nosso dia a dia agora deu lugar para que a gente possa ficar um pouquinho mais em paz em casa. E esse tempo de ficar em paz em casa, nos aproximar da nossa família e de Deus. Então eu espero que você tenha e esteja fazendo cultos domésticos com a sua família, falando de Jesus, tendo tempo para orar mais com você mesmo, e Deus e você e sua família. Esse é o momento de Deus, irmãos, é o momento de Deus. Orar mais também faz parte desse tempo que nós estamos nos nossos lares. E por falar em oração, a reflexão que eu quero trazer hoje para nós aqui nessa noite, nos fala de uma oração bastante especial, a oração que Jesus nos ensinou. O objetivo aqui não vai ser eu ensinar você a orar. Não, eu não tenho essa pretensão. O objetivo aqui é para que nós possamos, através das palavras de Jesus, verificar a eficiência que está tendo a nossa oração e as estratégias espirituais que nós podemos usar e devemos usar, porque são ensinos de Jesus, na nossa vida através da oração, para que a nossa oração chegue até Deus e Deus ouça de uma maneira eficaz, que é a forma que nós deveríamos fazer, ensinadas ali por Jesus. E eu convido então você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. E o texto diz assim, palavras de Jesus: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero convidar você aí na sua casa, fechar os seus olhos, e vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra lida, a palavra de Jesus. Eu peço que o Senhor esteja diante disso tudo que nós lemos, meu Pai, acrescentando conteúdo, acrescentando objetivos na nossa oração, e que nós possamos aqui sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito.
Que não sejam aqui, Senhor, palavras ditas pela nossa boca ou palavras ditas por um homem, mas sim palavras ministradas pelo Teu Santo Espírito. Porque somente assim, Senhor, seremos atingidos, somente assim, Senhor, seremos ministrados da forma que o Senhor quer que nós sejamos ministrados. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Esteja usando esse tempo para a honra e glória do Teu nome. É assim que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós devemos estar nesse momento? Você está aí na tua casa, eu estou aqui ministrando a palavra para você de uma maneira bastante simples, mas de uma maneira onde eu clamo a Deus que o Espírito Santo esteja atingindo a tua vida. E eu peço que você esteja aí no seu lar, nesse momento, pedindo para que Deus esteja quebrantando o seu coração, para que nós possamos, muito mais do que simplesmente ouvir uma palavra bem falada, mas que nós possamos pedir para que o Espírito Santo esteja usando isso tudo que vai ser falado aqui, para que as nossas vidas sejam impactadas, para que eu e você possamos estar diferentes da maneira que estamos agora, depois que ouvimos aquilo tudo que o Senhor tem para nós. Então eu espero que essa seja a proposta da tua vida. Irmãos, procure se concentrar naquilo tudo que vai ser falado aqui e peça antecipadamente que o Espírito esteja falando no teu coração. Foque nesse assunto, porque essa palavra é uma palavra que vai mudar a minha vida e a tua vida. Irmãos, estamos aqui falando de uma oração que Jesus ensinou no momento que ele estava no Sermão do Monte. No momento que ele estava ali num processo de ensinamento a todos aqueles que se aproximavam dele. Ele estava ali construindo então um caráter e um conhecimento de Cristo para um povo que ainda não tinha esse perfil. Um povo disperso, um povo diferente, um povo que tinha seus costumes e tinha as suas crenças de uma maneira bastante diversa. E Jesus ali então estava despertando naquele povo que estava interessado em ouvir a tua voz, um padrão diferenciado. Um padrão diferenciado. E nesse momento então, nesse momento onde nós estamos aqui no capítulo 6, a partir do verso 9, vemos que Jesus, ele estava ensinando um modelo de oração. E ele estava ensinando um modelo que ele diz que é um modelo eficaz. É um modelo que, se nós seguirmos, nós estaremos tendo uma eficácia grande naquilo que estivermos pedindo a nosso Deus. A nossa oração vai ser mais eficaz se seguirmos este modelo. Mas eu gostaria que você não parasse aqui, que você não dispersasse aqui, porque esse modelo vai ser trabalhado aqui durante essa nossa reflexão. E você vai perceber que tem muita coisa que eu e você precisamos nos atentar nesse modelo de oração que Jesus coloca. Irmãos, essa mesma passagem, contada lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, ele mostra que depois que Jesus, ele começa a falar um pouco do formato, de como deveria acontecer a oração, né? Lá que você deve estar dentro do seu quarto, onde lá em secreto o teu pai te vê. Nesse momento, lá através do Evangelho de Lucas, a gente percebe que um homem chega até Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Um dos seus discípulos chega até Jesus e diz assim, com um desejo ardente no seu coração: Senhor, ensina-nos a orar. E nesse momento, então, Jesus, ele ensina a oração mais conhecida no mundo. A oração que aqui, dentro do nosso meio, é conhecida pelo título de Pai Nosso. E o interessante é que nesse relato de Lucas, nós percebemos que nós tínhamos pessoas, e ali representada por aquele discípulo, com desejo de aprender a orar, e ali a gente então começa a pensar, será que então, até aquele momento daquela palavra de Jesus, aquele homem que traz essa pergunta, não tinha o costume de orar? Ou será que através daquela palavra, ele declara que já sabia que o modelo da sua oração não era o mais correto? Como será que devemos pensar na interação desse homem? Irmãos, aquele era um tempo de começo de caminhada com Jesus, e eles ainda não tinham tido oportunidade de aprender
pelos exemplos de Jesus, porque ali então eles estavam caminhando, Jesus estava passando aquilo que eles gostariam, que Jesus gostaria que o povo tivesse, que o povo acrescentasse como valor nas suas vidas. Então eles não tinham ainda tido oportunidade de aprender através do exemplo, mas aqueles homens conheciam as práticas dos judeus. O judeu, irmão, ele tinha o costume de separar todos os dias 3 momentos para oração. E naqueles 3 momentos, eles podiam estar fazendo o que fosse. Eles paravam, interrompiam suas atividades para dedicar o tempo em oração. 3 momentos do dia. Era assim a prática do judeu. E isso daí tem tudo a ver, porque nós percebemos que a vida judaica era a vida que aqueles homens, aquelas pessoas que conviviam na época de Jesus, era a vida que servia de modelo. Independente de saber ou de considerar se aquele modelo era o correto ou não, mas aquele era o modelo. Agora, conhecer práticas de oração não era estranho para os discípulos. Todos ali tinham tido contato ou até mesmo praticado, mas eles perceberam que faltava direcionamento. E quando Jesus então começa a orar, e quando Jesus então, através da sua própria atitude, começa a servir de exemplo, eles descobriram que faltava alguma coisa em suas orações. Eles perceberam que as suas orações não estavam seguindo segundo o modelo de Jesus. E ali então, eles começam a ter uma ansiedade, um desejo muito grande de aprender. Eles reconheceram que a oração de Jesus era diferente, era cheia de poder, profundidade espiritual, enquanto a oração que eles mesmos faziam, ou que pelo menos eles viam os outros fazerem, eram muito formais, eram cheias de repetição, cheias de cerimônias. Eles perceberam que faltava intimidade com Deus, e por isso que pediram para que Jesus os ensinasse a orar. O Dr. Russell Shedd, quando analisa esse texto, ele diz assim, que quando aqueles discípulos pediram para Jesus ensinar a eles a orarem, eles queriam, na verdade, aprender o que compõe a oração, qual deve ser o padrão que aquela oração deve alcançar. E isso faz sentido com os costumes da época, porque os líderes religiosos, eles frequentemente ensinavam os seus seguidores da forma que eles deveriam viver, da forma que eles deveriam agir. E também eles ensinavam da forma que eles deveriam orar. Assim acontecia com os líderes religiosos. O pedido daquele discípulo, querido, deve ser o meu pedido hoje. Nós precisamos aprender a orar, seguindo os padrões dos ensinamentos de Jesus. Mas, antes de falarmos sobre a essência dessa oração que Jesus nos ensina, eu gostaria de lembrar o que Jesus nos fala um pouquinho antes, alguns versículos antes, lá no versículo 6 até o versículo 8, do próprio Evangelho de Mateus, capítulo 6, e eu gostaria de que nós nos atentássemos a isso aqui, porque Jesus, nesses versículos, ele está sendo bastante franco e direto, e ele compara a oração de alguns de uma maneira bastante dura, e ele diz que algumas atitudes de oração de muitos ali daquela época eram como atitudes de hipócritas, porque parecia bastante comum para a época as pessoas quererem se mostrar como importantes ou como espirituais em suas orações públicas. E nessas suas orações, as mensagens, elas não eram direcionadas para Deus, mas eram direcionadas para homens, para pessoas. Eram orações que tinham segundas intenções. E para esses, Jesus ele diz aqui no Evangelho, ele diz assim, esses já receberam a recompensa. E muitas vezes, irmãos, essas recompensas, elas têm efeito na eternidade, mas muitas vezes também ela tem efeito aqui mesmo. É por isso que Jesus nos ensina que quando nós formos orar, nós devemos ir lá para o nosso quarto, fecharmos a porta, e lá onde o nosso Pai nos vê em secreto, Ele também nos recompensará no secreto. Jesus ele não está querendo aqui dizer que a oração atendida é a única oração atendida é aquela que é feita dentro do nosso quarto. A única oração que é válida é feita lá dentro do nosso quarto. Ele não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer que a nossa oração deve envolver tempo de comunhão com Deus.
É um relacionamento de quem está orando com Deus. Irmãos, é um relacionamento pessoal. E, na verdade, o nosso Deus é um Deus pessoal. Nosso Deus conhece a nossa vida. Nosso Deus conhece as nossas necessidades. E por Ele conhecer as nossas necessidades, Ele vai atender e Ele vai tratar pessoalmente cada um de nós, cada uma das nossas necessidades. Irmãos, não entenda essa palavra de Jesus, quando Ele nos manda orar lá dentro do nosso quarto, como uma palavra literal, mas entenda como uma palavra pessoal. Ore lá no seu quarto, ore onde você estiver, mas que o conteúdo dessa oração seja uma entrega entre você e Deus. Entendem? Este deve ser o conteúdo da nossa oração. Eu e Deus. E se tiver alguma coisa que está roubando a minha atenção, a minha concentração, a minha entrega, eu preciso trabalhar nesse lugar, porque essa oração precisa ser eu e Deus. Não que as orações públicas não sejam eficientes ou eficazes ou fogem do padrão, mas eu estou falando aqui da minha oração e da tua oração. Nós precisamos buscar um relacionamento com Deus na nossa oração. Agora, seguindo com essa oração que Jesus nos ensinou, eu gostaria aqui de, nessa noite, nós passarmos por 3 particularidades do conteúdo dessa oração, particularidades que façam com que eu e você possamos acrescentar recursos em nossas orações, fazendo com que as nossas orações possam atingir o seu objetivo, segundo os ensinos de Jesus. Existe um modelo? Existem palavras certas? Não. São 3 particularidades que eu gostaria que você se atentasse e, se possível, até anotasse. Eu sei que esse vídeo vai ficar disponível para você e você talvez possa ou deva assisti-lo novamente, para que a gente possa entender que particularidade é essa e como eu devo aplicar essa particularidade à minha vida e à minha oração. A primeira particularidade que esse texto nos fala é que o poder da oração, ela está na essência. O poder da oração está na essência. O conteúdo da oração, dessa oração que Jesus fala, é o ponto mais alto, é o ápice desse ensino. Ele é a parte mais alta do ensino, e nós podemos perceber até que quando nós lemos lá em Mateus as palavras de Jesus, nós podemos perceber que Jesus ele ensina essa oração conhecida como Pai Nosso, após ele condenar determinadas orações, exatamente pela prática de simples repetições de palavras. A verdade é que a oração, ela deve ser algo muito maior do que simplesmente palavras lançadas ao vento. Porque isso, na verdade, é a diferença entre reza e oração. A reza, irmãos, é a repetição de frases prontas, sem que haja entendimento, sem que haja envolvimento de sentimento, sem que haja envolvimento de conteúdo. São simplesmente palavras faladas ou lidas. Isso é reza. Agora, a oração, irmãos, a oração é uma conversa com Deus. A oração é uma conversa com Deus, é uma conversa dinâmica. E ela é dinâmica porque ela expressa a nossa necessidade, o nosso sentimento, a nossa realidade. E como nós vivemos situações diferentes, as nossas necessidades também são diferentes. Por isso que a oração é esse relacionamento, é esse contato íntimo com Deus. Porque a minha oração, com certeza, vai ser diferente da sua oração, porque talvez a minha necessidade seja diferente da tua necessidade. Essa é a diferença entre reza e oração. E nós precisamos investir em oração. Irmãos, nós não podemos pensar que simplesmente palavras lançadas no momento onde nós estamos ali falando que estamos orando, elas são eficazes ou eficientes. Nós precisamos entender que esse relacionamento entre eu e Deus, ele usa um canal chamado oração. E essa intimidade usada neste canal é a que faz toda a diferença.
nós podemos passar a nossa vida inteira orando por um determinado pedido, a vida inteira, desde que esse pedido venha expressar a realidade do nosso desejo. Nós podemos passar a vida inteira orando pelo mesmo motivo, desde que esse motivo seja algo que esteja impactando o meu coração, mexendo com o meu ser, e eu preciso de uma intervenção de Deus. A partir desse momento, eu estou orando a Deus. Caso contrário, isso não é oração, é reza. Em Mateus capítulo 6, verso 7, Jesus diz assim: e quando orarem, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Vocês já viram jogadores de futebol, quando vão disputar uma partida importante, ou até mesmo no final de uma partida, no final de um campeonato, ali no corredor do vestiário, aqueles homens ali se colocam numa posição onde fazem um círculo, às vezes de mãos dadas, ou às vezes com os braços uns nos ombros dos outros. Eles ali começam então a falar, e às vezes até falar gritando as seguintes palavras: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e assim por diante. É isso que acontece. Agora, sem querer julgar, apenas fazendo uma leitura dos fatos, aonde está a mente e o coração da maioria daqueles jogadores? Se a cabeça e o coração deles estiverem focados naquela partida ou naquela vitória, me parece que tudo aquilo que eles estão fazendo ali naquele momento não passa de um simples ritual. São apenas palavras lançadas, porque a cabeça deles, o coração deles, está dentro daquele jogo, daquela partida, daquele campeonato. Algumas vezes, também fazemos coisas assim, simplesmente por hábito. Quando nós saímos de casa, todas as manhãs, não agora, né, mas antes desse período de pandemia, quando saímos de casa para ir para os nossos trabalhos, nós saímos de manhã, pegamos o nosso carro ou a nossa condução, e quando percebemos, já estamos no nosso destino, nós nem sequer reparamos nos semáforos que nós passamos, trânsito que nós enfrentamos, na música talvez do rádio que está tocando. A gente simplesmente lembra que nós saímos de casa e chegamos no nosso destino. É como se estivéssemos fazendo tudo isso ligado no automático. Quando repetimos sempre as mesmas coisas, temos uma tendência natural de fazer com que elas não passem pela nossa mente e nem pelo nosso coração. Acontece no automático. E quando fazemos isso, perdemos a essência. Nós podemos passar a nossa vida toda orando essa oração que Jesus nos ensinou. Se ela não expressar um entendimento, um conteúdo, ela não será eficiente. Será apenas uma repetição de palavras ditas por Jesus, sem nenhum poder. Usando de simbolismo, a nossa oração precisa primeiro passar no nosso coração, para depois sair pela nossa boca. Esse tipo de oração, ela vem recheada de sentimento, de envolvimento e de conteúdo, entendem? Essa deve ser a nossa oração, é assim que deve ser. Essa oração modelo que nós aprendemos de Jesus, ela tem que estar recheada com esse dar do meu coração, do meu sentimento, do meu envolvimento com Deus. Nós podemos até usar todas essas palavras ali ditadas por Jesus como modelo de oração, desde que essas palavras reflitam um envolvimento com Deus. Veja só, eu tentei aqui pensar num modelo, ou pelo menos expressar um pouquinho de sentimento através de palavras ditas por Jesus. Não estou dizendo aqui, irmãos, que essa palavra, essa oração que nós colocamos como título de Pai Nosso não tem valor.
Eu estou dizendo que se ela não tiver o nosso sentimento, ela não tem valor. Seriam só palavras ditas. Olha só, como um modelo diferente de envolvimento usando essas mesmas palavras. Ó Deus, eu reconheço que Tu és Pai e estás nos céus, e não há outro nome mais santo do que o Teu. E é nesse nome santo que eu entrego a minha vida, que eu entrego os meus pedidos. Percebe? Eu estou aqui tentando colocar um pouquinho de eu mesmo nessas palavras, um pouquinho do meu sentimento, da minha carência, da minha necessidade nessas palavras. E é assim que nós precisamos usar. O poder está na essência e não nas palavras repetidas. Guarde isso, isso vai fazer diferença na sua oração. Precisamos buscar uma comunhão intensa com Deus, nos derramar diante dEle. E aqui, talvez, a boa dica é realmente estarmos lá no nosso quarto, quietinho, em silêncio junto com Deus. Se for preciso falar com Deus, vamos falar. Se for preciso chorar com Deus, vamos chorar. Mas ali conseguiríamos atingir um relacionamento envolvendo o sentimento entre nós e Deus. É assim que Jesus nos ensina. Amém? Eu tenho certeza que você entendeu essa primeira particularidade. Mas ela não para por aí, nós temos também a segunda. A segunda particularidade que nós encontramos olhando para essa oração que Jesus nos ensina, ela revela qual é a posição de Deus. A oração que Jesus nos ensina, ela começa com as seguintes palavras: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ela revela primeiramente que Deus é Pai. E como essas palavras partiram de Jesus para os seus discípulos, precisamos entender que esse atributo de Pai, que Jesus aqui coloca, que Jesus nos ensina, ele está direcionado para aqueles que são considerados filhos de Deus. Então, Jesus nos ensina que aquele Pai que está nos céus está falando com aqueles que são filhos que estão aqui na terra. Agora, quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? O apóstolo João responde essa pergunta quando ele começa a explorar um pouquinho mais lá no evangelho que ele escreveu, lá no capítulo 1, quando ele começa a falar um pouquinho mais de quem era Jesus, e ele diz assim, lá em Evangelho segundo João, capítulo 1, verso de 10 a 13, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Os filhos de Deus são todos aqueles que receberam e creram em Jesus Cristo. E com isso, conforme diz o Evangelho de João, estes são nascidos de Deus. Por isso são considerados filhos de Deus. Essas são as pessoas que completam, que ocupam esse espaço de filhos de Deus. Nós conhecemos pessoas que vivem aí, amigos que não estão tão perto de Deus assim, que eles afirmam que todos somos filhos de Deus. E aqui o Evangelho de João diz que não são todos. São apenas aqueles que creram e receberam a Jesus Cristo. E isso não acontece pela vontade do homem, nem por herança, nem por nenhuma capacidade humana, simplesmente acontece porque isso faz parte dos planos de Deus. E a figura de pai aqui, querido, é a figura do provedor, é aquele que cuida e sustenta os seus filhos. E o significado do início dessa oração que Jesus nos ensinou diz o seguinte, que ela deve ser iniciada invocando o Pai que cuida e sustenta, ou seja, quando oramos devemos entender para quem estamos direcionando a nossa conversa. Ao Pai que está no céu, aquele que é único, capaz de atender os nossos pedidos,
aquele que é o único capaz de transformar a situação que nós estamos passando. Nós não devemos pedir para nenhum outro, porque não existe nenhum outro igual ao nosso Deus. Queridos, isso parece muito lógico, mas se eu não estiver atento no momento que eu estiver orando, eu posso me dispersar e acabar falando simplesmente palavras até que envolvem sentimentos, sem me notar que eu não estou falando com Deus, o Pai. E eu preciso direcionar essas palavras para Deus, o Pai. Deus, aquele que pode transformar a nossa vida. Segundo o versículo 9, Jesus nos diz que Deus é o nosso Pai que estás no céu e tem um nome que é santo. E quando temos essa atitude de reconhecimento, nós estamos adorando a Deus. E aqui eu destaco um ponto importante, queridos. Como disse, a oração é uma conversa bem pessoal. E nós precisamos incluir nessa conversa, nessas nossas orações, um momento de adoração a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele representa. Por isso que uma sugestão boa aqui é que quando nós orarmos, nós devemos engrandecer o nome de Deus. Nós devemos colocar o nome de Deus nas maiores alturas, porque assim nós estamos adorando aquele que é o único que deve ser adorado. Nós precisamos colocar Deus no lugar correto dentro das nossas orações. É assim que Jesus nos ensina. Essa é a segunda particularidade dessa oração que Jesus passa nesse ensino, e ela revela a posição de Deus. Deus como Pai e provedor que está no céu. E por Ele estar no céu, além de todas as suas características, Ele conhece a minha vida, a tua vida, a minha necessidade e a tua necessidade. Que a minha oração e a sua oração possa ser incrementada com essa segunda particularidade, reconhecimento de quem é Deus, o Pai e o provedor. Amém? Muito bem, seguindo. Terceira particularidade, ela revela a dependência do homem. E nós vemos isso daí lá nos versos de 11 a 13, quando Jesus nos ensina a orar assim: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queridos, todos nós somos carentes. Por mais que nos esforcemos, nós não conseguiremos juntar ou fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Nós não conseguiremos nos esforçar ao ponto de fazer todas as coisas. Nós podemos até, através da nossa capacidade, através do nosso esforço, juntar alguns tesouros aqui na terra. Podemos até adquirir algum tipo de poder sobre outras pessoas, mas isso não é tudo que nós precisamos. Não é tudo que nós precisamos para viver. Quando Jesus ele conta a parábola da videira, lá em João 15, Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, ele diz assim: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Existem coisas na nossa vida que só são mudadas através da intervenção de Deus. Se pararmos para pensar, nós vamos perceber que existem momentos na nossa vida que tudo está bem, mas de repente surge uma situação que quebra essa harmonia. Surgem situações como doença, como desemprego, como uma perda, como um conflito, desentendimento, até mesmo lá dentro do nosso lar. Surgem situações que quebram essa harmonia do estar bem. E quando isso acontece, isso revela que nós não conseguimos ter o controle de todas as coisas. Revela que nós somos pessoas dependentes e carentes da ação de Deus. E a oração que Jesus nos ensina, ela enfatiza que nós devemos pedir o pão nosso de cada dia, porque nós, através do nosso próprio esforço, não conseguimos o suficiente para nos sustentar. Essa oração enfatiza que quando nós vamos pedir a Deus, nós devemos pedir para que Ele perdoe as nossas dívidas, porque nós não conseguimos juntar recursos o bastante para saldá-las.
Ela enfatiza que nós devemos pedir a Deus para que Ele não nos deixe cair em tentação, porque por mais que eu e você estejamos atentos, isso não é o suficiente. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, carentes e frágeis. E por causa dessa condição, nós precisamos pedir para que Deus providencie recursos para nos manter firmes, para nos manter de pé, para não nos perdermos com as coisas dessa vida. E essa é a terceira particularidade desse ensino de Jesus. Quando oramos, nós devemos reconhecer toda a nossa limitação e a nossa dependência de Deus. Se nós juntarmos essas três particularidades em nossa oração, estaremos fazendo exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. E dessa forma, estaremos fazendo com que a nossa oração, ela se torne muito mais eficiente. Jesus, Ele nos ensinou de uma forma que a nossa conversa com Deus possa ser um diálogo. Ou seja, onde nós nos derramamos diante de alguém que pode resolver o nosso problema, e esse alguém é Deus, e esse Deus, que é o Deus sobre todas as coisas, possa interagir comigo, que sou carente e preciso da ação dele. E essa dinâmica, ela precisa respeitar as estratégias, as dinâmicas que Jesus ensina nessa oração. Se nós juntarmos essas três particularidades, com certeza, a nossa oração será mais eficiente. Ela será muito mais eficiente. Junte tudo isso que nós falamos. Junte a fé que você tem com Deus, que você tem na palavra, que ela ensina a nossa vida, do nosso dia a dia. E deixa Deus transformar a sua vida. Lá no livro de Tiago, ele escreve, lá no capítulo 5, verso 15 e 16, ele escreve assim: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Amém? Agora, quanto à forma, quanto ao tempo que os nossos pedidos vão ser atendidos, isso fica a critério do nosso Deus. O fato é que, se nós estivermos passando por momentos difíceis, nós precisamos estar diante de Deus. Se nós estivermos passando por momentos tranquilos, nós precisamos estar colocando a nossa situação diante de Deus. Essa semana eu escutei um videozinho nas redes sociais que eu gostei muito. E usa todas as coisas que nós temos visto e ouvido, usa esse tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, mas o resumo desse vídeo fala assim, que tudo isso vai passar. E isso é uma coisa que nem eu e nem você podemos perder de vista. Isso vai passar. Ou seja, essa pandemia vai passar. A tua dificuldade vai passar. A tua alegria vai passar. A tua situação talvez de bonança vai passar. Isso não é um pensamento negativo ou pessimista. É que, na verdade, tudo é passageiro. Só Jesus para intervir na nossa vida, para nos dar recursos. Então, pensando que tudo é passageiro, eu preciso entender e eu preciso viver de uma maneira onde a minha vida, a minha fé e a minha dedicação, ela seja aumentada, não só nos momentos da minha dificuldade, mas nos momentos da minha alegria, nos momentos onde parece que nada muda, tudo continua igual. Eu tenho que ter a minha fé aumentada, o meu desejo de estar com Deus, a minha dedicação à palavra, da mesma forma como se eu estivesse vivendo uma situação diferente. Queridos, Deus já conhece o teu futuro. Deus já conhece o nosso futuro. Ele sabe qual que vai ser o fim dessa situação que nós estamos vivendo. E eu agradeço a Deus, porque Deus não é como nós. Nós temos alguns requintes que Deus não tem. Imagine só uma situação hipotética. Se Deus fosse como nós, e Ele dissesse assim: se eu que você, meu querido, acaba sendo mais fiel e dedicado quando você estiver passando por problemas, então seria melhor eu deixar você vivendo sempre com problemas. Porque se você tiver problemas na sua vida, você vai ficar dedicado do jeito que eu quero. Já pensou se fosse assim?
Mas fique em paz que Deus não age como nós agiríamos. Mas fica a dica, precisamos trabalhar para termos uma vida bem mais íntima com Deus. Bem mais íntima, bem mais próxima com Deus. E eu encerro aqui com o complemento dessas palavras de Jesus, lá na segunda parte do versículo 13, que ele encerra dizendo assim: porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui temos mais uma vez revelada a nossa condição, a nossa posição diante de Deus, ou seja, somos totalmente dependentes de Deus. Deus trabalha através de tudo que passamos. Não fique triste, não fique angustiado, não fique chateado, porque você pode estar passando por uma necessidade. Afinal, nós vivemos dias maus, vivemos dias ruins, e talvez a necessidade, a dificuldade, passa até que ser normal. Tem o controle de todas as coisas. E eu quero aqui encerrar essa reflexão desta noite com a seguinte palavra: descanse no Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Muito bem. Aprendemos aqui quais são as estratégias que faz com que a nossa oração seja eficiente, seja interessante, segundo os princípios de Deus. E agora nós vamos fazer algo também diferente. Nós vamos aqui participar da ceia do Senhor. Eu tenho certeza, isso eu falo com convicção, eu tenho certeza de que nem eu e nem você nunca participamos de uma ceia assim, uma ceia virtual. E você pode até estar pensando aí na tua casa, mas por que nós vamos participar da ceia se não está tendo comunhão na igreja? Se todos não estão juntos na igreja para repartirem do pão e repartirem do suco de uva, que aqui representam o corpo e o sangue de Cristo. Queridos, não pensem dessa forma, porque a ceia do Senhor, ela não representa comunhão. Ela faz com que nós possamos trazer à memória o sacrifício que foi feito pela minha vida e pela tua vida, o sacrifício feito por Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versos 26, ele diz assim: e sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, celebrar a ceia é um momento importantíssimo para a igreja, e por isso nós não podemos abolir esse momento só porque nós estamos nesse tempo de quarentena, nesse tempo de resguardo. Mas nós vamos fazer assim, aqui na igreja, e você vai fazer assim aí na sua casa também, sempre pensando com a nossa mente, o nosso coração focado no sacrifício que Jesus fez lá na cruz. E dessa forma, nós não estamos testemunhando para o mundo, porque afinal estamos dentro da nossa casa, mas nós estamos testificando para nós mesmos que um sacrifício foi feito para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna com o Senhor. Isso é um privilégio, irmãos. Sinta-se privilegiado, sinta-se privilegiada aí na sua casa, por poder participar da ceia do Senhor. E agora, de um momento como temos feito, a palavra diz lá em 1 Coríntios, quando Paulo ele revela aquilo que foi revelado para ele, para os seus que estavam perto, diz assim: quando ele olha, eu peço que nesse momento você pegue o pão que você já separou aí na sua casa, e segure esse pão na sua mão. E ele diz assim, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Este pão, ele representa aquele corpo que foi dado na cruz, por mim e por você. E agora nós, depois de orarmos, nós vamos participar desta ceia, do elemento do pão, entendendo que este pão representa o corpo de Jesus. Feche os teus olhos aí onde você está nesse momento e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque hoje nós podemos, mesmo de forma virtual, cada um dentro do seu próprio lar,
com as suas famílias, ou até mesmo sozinho, e seja onde nós estivermos aqui ouvindo este culto, nós podemos reconhecer que foi feito um sacrifício lá na cruz, e este pão representa aquele corpo, o corpo de Jesus que foi dado em favor de nós. E para isso, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer, primeiro pelo privilégio de podermos ser esse símbolo, de representar aqui, poder viver essa simbologia, esse memorial, que é o memorial da ceia, e participarmos da divisão e do pão aqui oferecido por nós. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse pão, e que nós possamos aqui reconhecer que um corpo foi dado por nós lá na cruz, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Você que está aí na sua casa, pegue o pão e participe todos. Da mesma forma, aqui foi feito de uma maneira bastante ilustrativa e bonita. Nós estamos aqui com uma taça que nós temos suco de uva, não temos vinho, não. Mas esse suco de uva, o fruto da vide, extraído da uva, a mesma fruta que foi usada por Jesus, o mesmo líquido que foi usado por Jesus naquela ceia. Nós temos aqui mais um memorial do sangue derramado, vertido naquela cruz por mim e por você. E a sequência do texto diz que Paulo, ensinando ali para aqueles que estavam próximos dele, diz da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e ele diz que este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Mais uma vez, eu peço que você aí dentro da sua casa, segure o copinho, o cálice, o elemento que está compondo ali o vinho, o suco de uva. Coloque ele ali, troque com a pessoa que está ao seu lado. Diz para essa pessoa assim, quando você trocar o cálice com essa pessoa que está próxima de você, Jesus te ama e eu também, e eu estou trocando esse cálice contigo. E nós aqui, através desse cálice, vamos orar e também vamos participar do elemento do suco do vinho. Vamos orar mais uma vez. Aí onde você estiver, fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado, porque aquele dia lá na cruz, um sangue foi vertido para que pudesse anular toda a condenação que estivesse em cima do seu povo. E nós aqui, que reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, e nós aqui que reconhecemos que aquele sangue, aquele sacrifício que foi dado naquela cruz, atinge a cada um de nós. Estamos aqui para engrandecer o teu nome por causa disso. Muito obrigado, Senhor, por este símbolo. Estamos aqui para reconhecer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E por isso que nós estamos aqui louvando, engrandecendo o teu nome e agradecendo por esse sangue que foi vertido na cruz. E aqui, nesse momento, nós vamos participar dessa celebração, na intenção, na certeza de que o Senhor está fazendo com que as nossas vidas sejam edificadas e o propósito do memorial seja efetivado aqui neste lugar. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Querido, você que está aí na sua casa, pode beber do vinho, que é o sangue de Jesus derramado na cruz. Eu espero que você tenha gostado de participar de uma ceia virtual, uma ceia diferente, mas eu tenho certeza que a essência foi cumprida. Nós celebramos aqui o nome de Jesus, lembramos da morte de Jesus e vamos fazer isso sempre, todas as vezes, até que o Senhor volte. Amém? Que Deus te abençoe aí onde você estiver. Eu nesse momento, eu vou orar encerrando este culto, encerrando esse momento de reflexão da palavra e de ceia. E vou também impetrar a bênção apostólica, mas não desconecte depois da oração, porque nós teremos mais um louvor para encerrarmos assim esta noite e você ficar com esse memorial durante toda a semana. Vamos orar aí onde você estiver. Senhor, nesse lugar como nós aprendemos aqui, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Nós reconhecemos que o Senhor é o único que é capaz de mudar, transformar e falar nas nossas vidas.
Muito obrigado, Senhor, porque Jesus nos ensinou que nós não podemos perder a essência da oração, reconhecendo que o Senhor é Pai, e nós estamos aqui como carentes, necessitados da Tua intervenção. Muito obrigado, Senhor, porque nós pudemos aqui, neste lugar, através junto com os nossos irmãos que estão nos seus lares, celebrarmos a ceia do Senhor, até que o Senhor volte. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão. E agora, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, o poder, a autoridade e a presença do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, desde agora até todo o sempre, até o Senhor voltar. Amém. Queridos, tenham uma semana abençoada no Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com tentações, oh, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com
Senhor, sou feliz com Jesus.